Você precisa saber disso antes de tentar mudar qualquer hábito na sua rotina. Você já reparou que muitas vezes a gente decide mudar e a gente diz que vai começar a fazer uma atividade física ou uma alimentação saudável e a gente até consegue começar, mas logo a gente não consegue mais dar continuidade. E por que é tão difícil mudar? E é isso que eu vou te contar nesse vídeo aqui. Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou Natália Vieira, sou pós-graduanda em Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness e criei esse canal para compartilhar informações que irão te ajudar no seu processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Por que é tão difícil mudar? E é engraçado porque se a gente perguntar para a maioria das pessoas se elas querem mudar algo, a maioria delas vai falar que sim, que quer cuidar da saúde física, da saúde mental, saúde emocional, mas a maior parte de nós tem muita dificuldade de construir novos hábitos e de efetivamente conseguir mudar algo na nossa rotina. Mas por que isso acontece? E eu quero começar a explicação trazendo aquela frase que a gente conhece e que a gente ouve muito, que diz que os nossos pensamentos criam a nossa realidade. Provavelmente você já ouviu isso. E eu vou te chamar para a gente fazer uma análise lógica dessa afirmação, dessa frase, para a gente entender como que isso tem relação com a dificuldade de mudar um novo hábito e por que é tão difícil criar um novo hábito, por que é tão difícil mudar. E o primeiro ponto é justamente a gente entender que geralmente a gente tenta mudar com foco na ação. Então, se eu não vou na academia, eu quero começar a ir na academia, então eu tô focando na ação. Só que a gente esquece do que precede a ação. O que vem antes da ação? O que motiva a gente ter ou não determinada ação? E para isso, eu preciso explicar para vocês o ciclo de pensamentos e emoções. A gente tem a sigla inicial de cada item desse fluxo, que é o que vai acarretar no nosso resultado, que é o último item desse fluxo. Então, para a gente chegar aqui no resultado, a gente tem que passar por esses 3 itens aqui que determinam o nosso resultado. E onde que começa todo esse fluxo? Justamente aqui no pensamento. Então, tudo vai começar efetivamente em um pensamento. Por quê? Porque a gente tem um pensamento, o nosso sistema límbico ele vai processar esse pensamento e vai mandar os sinais químicos para o nosso corpo, que vão transformar esse pensamento em uma emoção no corpo também. Então, se você tem um pensamento de algum conflito que você teve no trabalho ou de algum conflito que te gera estresse, o que vai acontecer? O seu sistema límbico vai interpretar isso, vai liberar cortisol, que vai fazer com que quimicamente o seu corpo sinta o estresse. Você vai estar totalmente estressado sentindo aquilo no seu corpo. Mas o que desencadeou essa emoção? O pensamento. Então, a gente tem um pensamento e ele gera uma emoção. E muitas vezes a gente não percebe essa relação, mas a emoção ela influencia diretamente a nossa ação. Vamos para um exemplo? Imagine que você tem uma viagem e é uma viagem que você está super entusiasmado, é uma viagem de férias, você vai para um lugar novo que você nunca foi até então e você está super feliz e entusiasmado para fazer essa viagem. Então você, no dia anterior, coloca o seu despertador, chegou o dia, o despertador tocou, como que você levanta da cama? Você pula da cama, você imediatamente já levanta para fazer aquela viagem porque você tá o quê? Com muito entusiasmo, a sua emoção é de alegria, então você rapidamente executa suas ações, faz tudo o que tem que fazer. Agora pensa num dia que você está muito cansado, com sobrecarga de trabalho, fez muitas coisas e aí você acordou para mais um dia de trabalho, só que o seu corpo está cansado, você está sentindo o desânimo ali no seu corpo. Quando o despertador toca, qual que é a sua ação? Querer dormir um pouco mais, descansar mais, você está se arrastando até para levantar da cama. Então, as nossas emoções, elas vão influenciar diretamente nas nossas ações. E como a gente viu aqui, as nossas ações, elas realmente impactam nos nossos resultados. Então, se a gente trabalha, de forma correta, vai trabalhar todo dia, a gente recebe o nosso salário no final do mês. Se a gente não vai, a gente não recebe. Então, se a gente vai
na academia, a gente vai ter o corpo mais saudável. Se a gente não vai, a gente não tem. Então, as nossas ações, elas realmente geram os nossos resultados. Só que se a gente atua só aqui na ação, a gente está deixando de lado o que influencia a ação, que é o quê? Os pensamentos e as emoções. Então, antes de você tentar mudar qualquer hábito e incorporar qualquer hábito, você precisa começar a investigar e a se observar para perceber quais são os tipos de pensamento que você tem e quais são as emoções que você costuma sentir. E aqui eu quero te chamar para uma reflexão, porque se a gente pensar bem, a gente não tem controle sobre os nossos pensamentos. A gente acorda, já começa aqui um barulho mental, e aí a gente vai trabalhar e tem alguma coisa passando na nossa cabeça, mas muitas vezes a gente nem sabe qual pensamento que a gente está tendo, qual emoção que isso está causando no nosso corpo. E o grande problema disso é porque a gente entra num ciclo. O nosso corpo, ele trabalha num sistema de feedback loops, que basicamente significa alça fechada. O que isso quer dizer? Que assim como a nossa mente influencia o nosso corpo também influencia a nossa mente. Então, a gente fica dentro de um ciclo onde a gente sempre tem os mesmos pensamentos que vão gerar as mesmas emoções no nosso corpo, que geralmente é de estresse, tristeza, angústia, culpa, insatisfação, e às vezes a gente nem precisa desse pensamento. O nosso corpo já sente a necessidade de ter aqueles pensamentos para alimentar aquela emoção que a gente está acostumado a sentir. E aí a gente fica num ciclo de pensamentos e emoções negativas que nos prendem sempre aos mesmos resultados. E é por isso que você precisa, antes de querer mudar qualquer hábito, inserir este hábito na sua rotina, que é o hábito de se auto-observar. E o que seria esse hábito de se auto-observar? É o hábito de observar os seus pensamentos. O que será que eu estou pensando? Os nossos pensamentos, a nossa mente, ele conta uma história, é o telão. Se a gente está lá dentro da história, a gente vai estar sentindo a emoção, então, o pensamento é de tristeza, a gente vai estar lá afogado na tristeza, o pensamento é de estresse, a gente vai estar lá afogado no estresse, mas a gente precisa desenvolver a percepção de que a gente não é esse pensamento. Nós somos quem observa esse pensamento. Então, a gente tem que sentar lá na cadeirinha do cinema e ficar observando. O que essa história mental está me contando? O que esse pensamento está me contando? E se eu efetivamente estou com um pensamento de tristeza, sinta essa tristeza. Deixa essa emoção no corpo passar. Só que se a gente não observa e não percebe, a gente só vai gerando mais pensamentos, mais pensamentos, mais pensamentos que reforçam aquela emoção. Então, uma emoção que poderia durar 1 minuto, que é um tempo médio de uma emoção, ela vai durar o dia todo, porque eu reforcei o dia todo pensamentos que me gerassem aquela emoção. E aí eu passei o dia todo estressado, ou eu passei o dia todo triste, ou eu passei o dia todo desanimado, porque eu reforcei o dia todo aqueles pensamentos que geram essa mesma emoção. Então, comece a observar os seus pensamentos e não se identifique com eles. Olhe eles de fora, não julgue, não questione que você está pensando aquilo de novo. Aquilo é uma programação inconsciente e você não deve se identificar. Observe e espere passar. Não julgue, porque senão você vai acabar reforçando ali aqueles estados mentais negativos. E o porquê que é importante essa observação para a gente conseguir aí sim inserir um novo hábito e mudar algo. Porque esses pensamentos e essas emoções negativas consomem a nossa energia. Então, se a gente fica num estado de muito estresse, a gente entra ali num estado cerebral de lutar ou fugir, que é onde a gente acaba consumindo mais energia e a gente fica sem forças para ter novas ações, porque a gente está hiperativo, a gente está hipervigilante, porque sempre a gente acha que algo pode acontecer. Então, primeiro, a gente precisa cuidar das nossas emoções, para a gente deixar de gastar energia com esses sentimentos negativos, com essas emoções negativas, e aí sim a gente vai ter energia para criar um novo hábito, para desenvolver algo novo, e é por isso que é tão importante a gente cuidar das nossas emoções e dos nossos
pensamentos. Bom, comece a observar seus pensamentos, eu tenho certeza que isso vai te ajudar. E se você já percebeu que está preso nesse ciclo de pensamentos e emoções negativas que te geram sempre os mesmos resultados, eu te convido para se inscrever na mentoria de vilão a protagonista da sua história. Lá eu vou te conduzir na mesma metodologia que eu utilizei para curar o meu emocional e para viver uma vida mais leve e com mais entusiasmo. Eu te espero lá e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um super beijo e até mais!